Fala, galera do Corujão Vascaíno. Sextou. Sextou com aquelas notícias gostosíssimas sobre o Vasco da Gama. Jogo hoje contra o Sport às 21 horas em São Januário do Válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E a notícia que saiu agora há pouco é que o nosso zagueiro Maurício Lemos está fora da partida devido a uma fratura na costela no jogo contra o Porto Cabedelo. E eu vou dizer um negócio para vocês, acreditem se quiser. Quando eu vi aquele lance que o jogador ele bate com o joelho, cai por cima do Maurício Lemos, batendo o joelho na costela dele, na hora me veio esse pensamento, por incrível que pareça. Eu falei, porra, foi uma pancada muito forte. Eu falei, será que não quebrou a costela desse cara? Mas como ele ficou ali no, né, se contorceu um pouquinho de dor, depois voltou pro jogo normal, eu falei, bom, deve ter sido só a pancada e vamos pro jogo. Mas foi constatado uma fratura, dizem que não é nada sério, né? Normalmente fratura de costela aí, né, dependendo da gravidade, não é coisa que demora muito para se recuperar. Tanto que ele continuou jogando, né, normalmente aquele jogo deve ter, depois que esfriou, que deve ter dado a dor danada, né? Então ele está fora desse jogo contra o Sport, o que é uma pena, né? Porque o Maurício Lemos estava começando a pegar ritmo de jogo, né? Estava começando a fazer boas partidas, entrosando ali com o JV, e a gente não vai ter esse jogador na partida de hoje às 21 horas com o Sport. Bem, o time praticamente vai ser o mesmo, né? O Léo Jardim, o PH, o João Vitor, eu acredito que ele vai pôr o Freitas no lugar do Lemos, Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, que aí está escrito Coutinho, mas é Coutinho, Garré, Nuno e Verrete. O Vasco vai com esse time, que é considerado o time titular, com exceção do Lemos aí que está fora, para enfrentar. Eu acho que é o certo. A gente precisa pontuar. Afinal, a gente vem de uma derrota no Brasileirão de 3-0 para o Corinthians, para aquela ideia maravilhosa de se colocar o time praticamente todo reserva. Então a gente vai com esse time titular, porque eu já informei, inclusive, lá no Ex do Corujão, que no jogo contra o Ceará, na próxima terça-feira, o Vasco vai poupar alguns jogadores. Né? Então, essa vitória dentro de casa é fundamental para a gente já não ir para a zona do rebaixamento nessa rodada. Porque se não ganha do Sport, mesmo o empate, está arriscado a gente ficar liberando a zona do rebaixamento. Se perder, então, a chance é imensa. Né? Acho que vai ser um jogo duríssimo, né? Porque o time do Sport, apesar dos últimos 4 jogos vir de 3 derrotas e um empate, é um time que é brigador, vai impor dificuldades para a gente. Agora, cada jogo é um jogo, né, gente? Se a gente consegue um gol logo no início do jogo, né, as coisas facilitam, porque o Sport tem que sair. Né? Agora, se o Sport ficar entrincheirado lá atrás, como muitas equipes fazem quando jogam em São Januário, jogando pelo contra-ataque, o nosso time, né, é bom para dar contra-ataque para os outros, eu acho que acaba ficando um jogo mais tenso, acho que vai ter uma pressão da torcida se o resultado não sair logo no primeiro tempo, né? Se a gente não conseguir sair ganhando no primeiro tempo em cima do Carille, talvez alguma reclamaçãozinha em cima do Léo Jardim, que eu acho bastante injusto, né? E espero que não aconteça, mas em cima do Carille, se o time não performar, com certeza vai ter pressão. Então, quanto antes a gente conseguir fazer o resultado, já no primeiro tempo, pelo menos sair com uma vitória parcial no primeiro tempo, e aí ter um segundo tempo buscando ampliar, né, jogando com inteligência, né, porque o Sport, se estiver perdendo, vai ter que sair, e a gente, de repente, explorar esses espaços que eles vão dar, né, eu acho que vai facilitar para a gente. Enfim, gente, todo jogo nesse Brasileirão não vai ter jogo fácil. A gente sabe disso. Né? Não vai ter jogo fácil. A gente espera que o time consiga se portar bem, porque já ficou muito claro para todos nós, e até por palavras ditas aí pelo Marcelo Santana, no sorteio agora da Copa do Brasil, que o Vasco vai priorizar as Copas. E aí o que o Vasco aposta? Aposta em vencer os jogos dentro de casa, no Brasileirão, fazendo uma pontuação que já livre ele de qualquer risco de rebaixamento e tentar beliscar um resultado ou outro fora de casa, para a gente conseguir, quem sabe, uma pré-Libertadores,
né, ou novamente uma classificação aí na zona da Sul-Americana. O fato é isso, enquanto o Vasco estiver disputando as Copas, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, a prioridade vai ser essa. Eu vou dar minha opinião, eu não sei nem se isso é certo, eu acho isso aí, cara, muito perigoso, tá? O Vasco, ele não tem time que garanta, ou não tem um time entrosado, um time funcionando, um técnico que nos dê garantia, né, de boa performance, que nos garanta uma presença, né, no Brasileirão sem risco de queda. Então, essa questão de priorizar a Copa do Brasil e priorizar a Copa Sul-Americana, eu sinceramente acho muito arriscado. É importante, talvez seja na Copa Sul-Americana, principalmente, seja o caminho mais curto para a gente, de repente, conquistar um título. Pode ser. Na Copa do Brasil, para se ganhar bastante grana, avançando nas fases, ok. Mas deixar de lado o Brasileirão por conta disso, eu acho extremamente arriscado. Né? Espero que a gente consiga, de alguma forma, saber lidar com todas essas competições aí. Bom, na capa do nosso vídeo hoje também tá aí a questão do Rayan, da renovação, e eu coloquei lá no X do Corujão, assim que saiu a renovação, né? Quem não segue lá a gente, @Corujão Vascaíno, né? Uma mensagem dizendo que, como a gente já havia anunciado, e eu já havia falado sobre isso aqui, pelo menos há uns 2 meses atrás, né? Que a renovação do Rayan sairia tranquilamente, sem sustos. Foi o que eu coloquei aí. E o próximo a renovar vai ser o Léo Jardim, sem maiores problemas. Né? Eu cravei isso. Né? O Rayan está renovando até o final de 2026, com uma valorização salarial, né? Com um aumento na multa de rescisão, e evidentemente a gente sabe que o Rayan não vai cumprir esse contrato. Né? Não vai cumprir. Provavelmente já na janela do meio do ano aí, o Rayan deve ser negociado com o futebol europeu. A gente já havia falado em valores, algo em torno de 100 milhões de reais. Eu acho que é o que vai valer em relação ao Rayan. É uma promessa da base. Eu, particularmente, já critiquei bastante o Rayan aqui. Eu não acho essa Coca-Cola toda. Sinceramente, não acho. Acho um garoto bom de bola, mas longe de ser cracaço. Tá? Então, 100 milhões de reais, se vender, para mim, está muito bem vendido. Tá? Pode vender. Vamos abrir espaço aí para outros jogadores, né? Vamos pegar essa grana e investir, porque tem a saída aí do Payet, né? Tem a saída de outros jogadores aí, que vai nos dar um fôlego para a gente poder, inclusive nessa janela do meio do ano, também, né, conseguir reforçar o nosso elenco. Então, o Rayan está renovado com o Vasco e o Léo Jardim, eu tenho certeza absoluta que até o final do mês de abril, a renovação do Léo Jardim também estará resolvida. Então, para os temerosos aí, para os pessimistas de plantão, né, tudo resolvido. Bom, um comentário rapidinho em relação ainda à situação do Payet, né? O Payet está relacionado para o jogo do Sport, o jogo de hoje, né? O Vasco não se posicionou em relação às acusações feitas pela moça lá, né? O Payet também não se posicionou e eu acho isso muito grave. Tá? Não estou aqui fazendo juízo de valor se o Payet está certo ou errado, mas eu acho que o Vasco, como instituição, o atleta está ligado ao Vasco, por mais que o contrato esteja encerrando aí, agora 5 de maio, eu acho que o Vasco deveria já ter se posicionado em relação a isso. Né? Diz que a esposa do Payet está no Rio, que a Polícia Civil está investigando o caso, ou seja, um barraco completo aí. Um outro ponto que eu queria falar rapidinho. Vocês lembram que no vídeo de ontem eu comentei sobre o Roger Guedes, né? O Roger Guedes, aquele bom atacante, que está com um contrato lá no Catar, mas parece que está querendo sair. Né? O contrato dele vai até o final de 2027. E aí eu comentei no vídeo de ontem e falei assim, porra, seria uma boa, né? Já que o Payet vai sair, vai sobrar uma grana aí, tem mais outros jogadores que podem sair, de repente com a venda do Rayan, pegava, oferecia 2 milhões aí pro Roger Guedes, e de repente ele vinha para o Vasco. Eu acharia um excelente investimento. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Sabe quem está de olho no Roger Guedes e pode fazer uma proposta para o atleta? A mulambada. É isso mesmo, gente. A mulambada está de olho no Roger Guedes.
Alô, Pedrinho. Alô, Marcelo Santana. Alô, Felipe. Alô, scouts do Bangu e do Serrano. Tá conversado aí. Porra, não vamos deixar esse cara ir pra mulambada, não. Mais um bom jogador ir pra mulambada. Entra em contato com o cara, vê a condição, de repente o negócio flui. Pelo amor de Deus, gente. Não tem tanto jogador bom disponível no mercado assim, não. Enfim, gente. Espero que o Vasco consiga uma boa vitória contra o Sport. Né? Terça-feira a gente também tem o jogo contra o Ceará. De repente beliscar pelo menos um pontinho fora de casa. Aí vão falar, pô, Dibe, é contra o Ceará. Vai ver o Ceará jogando, tá? Não tem mais baba no futebol, não, tá? Não tem mais baba no futebol, não. Vai por mim. A gente tem visto aí, inclusive na Copa Sul-Americana, na Libertadores da América aí, cara, acabou moleza. Então vamos esperar, né? E aí a gente já se preparar também para a guerra que vai ser o jogo contra o Lanús, dia 22 de abril, em São Januário. Bom, pós-jogo amanhã eu vou fazer um vídeo rapidinho comentando, né, o que eu vi sobre o jogo, mas aí na live de domingo às 22 horas a gente vai destrinchar tudo o que aconteceu ou tudo que vai acontecer no jogo contra o Sport. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro, porque, como eu já disse, quero trazer você em uma das lives de membro para debater comigo sobre o Vasco da Gama e ainda vou te colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, que o bicho pega lá. Gente, um abraço, até a próxima.